Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Tarosofia em 5 minutos. Para dentro. Quem olha para dentro desperta. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um quadro do Tarosofia. Esse quadro, ele é o recorte de um curso chamado Tarosofia, que eu possuo e que está sendo gravado para ser lançado na Hotmart. Ele se propõe a estudar, debater e a se aprofundar na filosofia do tarô, na filosofia do louco. Além disso, você está vendo esse vídeo no YouTube, saiba que esse quadro é um recorte, né? Esse vídeo ele é um recorte de um podcast chamado Tarô com Café, que fica disponível toda segunda-feira, às 10 da manhã, no Spotify, na Deezer e no Amazon Music. E você que está no Spotify, ou na Deezer, ou na Amazon Music, me ouvindo, saiba que esse quadro específico do Tarosofia, ele tem um vídeo no YouTube, num canal chamado Casa 15, aonde eu vou explanar essa explanar não, né? Onde eu vou, no caso, colocar publicamente uma gravação desse quadro específico do podcast e eu utilizo imagem para poder, né, mostrar o tarô, mostrar o arcano. Então, se você quiser acompanhar por vídeo, é só procurar lá no canal do YouTube, ok? Então, na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre o mistério da vontade, o arcano da vontade, que é o arcano 6, o arcano dos enamorados. Hoje nós vamos falar do arcano 7, que é o arcano da ação. Aqui de fato a ação sob vontade, né? Teve algum encontro nosso aí, ep- algum episódio do Tarosofia em que eu falo, acho que é o do Mago, que eu falo sobre a ação sob vontade. Aqui isso fica evidente. Então, no Mago, o Mago ele já representa, ou se não foi no Mago, foi da Imperatriz, porque os dois falam muito sobre isso, né? Ele já vai representar uma ação sob vontade. Só que a vontade aqui ela ainda é desconhecida. Ela só existe, mas não é teorizada, não é compreendida. No momento que a gente está agora, no Arcano 7, até botar aqui a imagem na tela, no Arcano 7, é, a gente vai ver esse mistério com a vontade já esclarecida, né? Com a vontade já debatida, compreendida, teorizada. Por quê? Porque o arcano que a gente debateu na última semana foi o arcano da vontade. Então, no arcano 6, que está na tela, os amantes, Tarô, o louco, na verdade, descobre que nós. é, Ele vai descobrir, então, que nós temos vontades, que essas vontades elas podem ser reflexos das nossas interações sociais, elas podem ser frutos, e geralmente vão ser, frutos do meio em que a gente vive, e ele começa a se questionar, avaliar se essa vontade é minha, da minha essência, da minha natureza, do meu espírito, ou se essa vontade é uma vontade da carne, e tá tudo certo também, né? A gente não tá questionando aqui, fazendo juízo de valor sobre nada. A gente está só explorando e teorizando e analisando vida, como é viver enquanto ser humano. Existem vontades que transcendem a lógica das coisas. Você só tem aquela vontade, não sabe explicar muito bem o porquê. E existem vontades que são muito explicitamente resultado de convivência, né? É, resultado de interação social. O louco ele vai descobrir, vai entender, vai teorizar isso lá no Arcano 5, do Arcano Papa, quando ele começa a olhar para as interações sociais, e no Arcano 6, ele assenta essa teoria, ele assenta esse olhar para o mundo. Então, de fato, algumas vontades não são minhas e outras são. Como que eu faço para entender quando é minha e quando é do outro? Boto a minha mãozinha no coração. O Arcano 7 é o arcano da atitude, da ação, mas não da ação, foda-se. Da ação sob vontade. Falei um palavrão desse, vai dar merda no YouTube. Se bem que tanto palavrão que eu já falei aqui, enfim. O arcano 7 é o arcano da ação sob vontade. Elementos que ficam marcados desse arcano e que são muito importantes da gente prestar atenção. Primeiro, ele está numa carroça e essa carroça não tem nem rédea, nem guia, nem nada segurando, prendendo aqueles dois animais. Vamos chamar de cavalo? São dois esfinhos, mas vamos chamar de cavalo, né? Porque carroça, cavalo, fica fácil da gente visualizar isso. Então, é,
O nosso carro, ele possui dois cavalos, mas não tem rédea, não tem corda, não tem chicote, não tem nada. Né? Como que esses cavalos vão para frente? Como que esses cavalos puxam a carroça? Para onde puxa? Vai para um lado, vai para o outro? Como é que faz? Como é que decide? Como que esse piloto da carroça, que é o louco, vai comandar essa carroça? Bom, vamos analisar alguns elementos simbólicos, né? Primeiro, esses dois animais podem representar os instintos, as partes que compõem a consciência humana desse louco. Então a gente vai ter o emocional e o racional. A gente vai ter o consciente e o inconsciente, ou subconsciente, melhor dizendo. A gente vai ter a superfície, aquilo que é fácil de entender, pensar, reconhecer e tudo mais. E a gente vai ter a profundeza, né? A profundeza? Enfim, as profundezas do ser. A sua sombra, aquilo que está lá dentro, aquilo que é muitas vezes reprimido ou escondido por você. Ou de você, né? Porque às vezes nem a gente sabe que tá na nossa sombra. A gente esconde tão bem que a gente esconde até da gente. Aqui, a gente vai olhar para esse mistério e o louco ele vai entender que o que vai fazer essa, esses animais andarem e puxarem essa carroça é a vontade, é o desejo do nosso louco, a consciência dele, melhor dizendo. E, bom, se os cavalos vão representar partes da nossa natureza, a razão e a emoção, o consciente e o subconsciente, a gente vai dizer o quê? A consciência, clareza mental, é o que vai dominar a minha razão e a minha emoção e vai levar a minha vida para frente. Porque a carroça do carro, né? A carroça do louco aqui, é a vida dele. É a vida dele andando. Então, o que que eu faço? Como que eu faço para minha vida ir para frente? Eu preciso dominar a minha razão e a minha emoção. E por que isso? Porque lá no Arcano 6, ele descobre que nem todas as vontades dele são dele. Tem vontade que não é dele, mas tem vontade que é dele. E aí, o louco ele vai perceber que não dá, não tem como, é impossível ele viver a vida fazendo só o que ele quer. Só o que ele quer e ponto. Se ele não quer, foda-se o mundo. Não dá pra viver assim. Ele vai descobrir isso. Por quê? Porque, gente, quem quer trabalhar? Ninguém. Quem quer lavar louça? Ninguém. Quem quer cuidar da casa? Ninguém. A gente não gosta dessas coisas. Deve ter um ou outro aí que gosta, porque, né, exceção à regra. Mas, de modo geral, a gente quer sair, curtir a vida, beijar na boca, enfim, viver. A gente não quer ficar em casa fazendo coisas. A gente não quer ficar trabalhando todo santo dia. A gente quer ter dinheiro pra viajar. É isso que a gente quer. Mas a gente tem que pagar a conta, a gente tem que comer, a gente tem que, né, viver num lugar minimamente arrumado, limpo, organizado, tudo mais. Então, bom, nem tudo que eu faço porque eu quero. Eu faço porque eu tenho que fazer. Razão. Nem tudo que eu faço porque eu tenho que fazer. Nem coisa que eu faço só porque eu quero, só porque eu tô afim. Emoção. O louco, no carro, vai compreender isso e vai passar a ter uma vida um pouco mais, não vou dizer reta, ele vai começar a andar um pouco melhor na vida, né? A alcançar o que ele quer. Por quê? Onde ele quer chegar, onde ele precisa chegar e coisa assim. Por quê? Porque ele já entendeu aqui que a vida é feita entre razão e emoção. NX0. Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Então, no final das contas, o louco ele vai começar a fazer o que ele tem que fazer, porque ele tem que fazer, porque ele tem maturidade, porque ele tem responsabilidade, e não vai ficar mais, ah, eu não queria, eu tenho que fazer, ai, que saco, eu tenho que levantar para ir trabalhar. Gente, eu tenho que trabalhar, então levanta e vai trabalhar, entendeu? Porra, vai ficar se arrastando todo dia? Levanta e vai. Ah, mas eu tenho que ser paz e amor? Não. Não, vai ter um dia que você vai acordar e vai estar a fim de reclamar. E reclama também, que sabe, é a sua vida, reclama. Paciência, é você que tá lidando com tudo isso, você que tem que viver. Não fica também se colocando na caixinha. Mas, é isso. O que que eu posso fazer? Eu não tenho que trabalhar? Então eu levo o trabalho. Ai, mas é que eu não queria trabalhar com isso. Ai, o louco sabe que ele tem uma vontade. Então você queria trabalhar com o quê? E o que que você tem que fazer para chegar lá? E aí, como é que você faz isso? Ah, eu queria dar aula de arte. Mas você tem faculdade de licenciatura? Você tem faculdade de arte? Não. Então você tem que estudar. E aí você consegue estudar? Você consegue passar no vestibular ou tem que estudar primeiro? Fazer um pré-vestibular, estudar, fazer um cursinho? Como é que é? Razão para emoção. A gente precisa equilibrar as duas coisas. Então o louco ele começa a tratar a vida dele desse jeito. Ele vai botar a emoção, o sentimento dele em viver a vida e vai colocar a razão dele, a lógica racional das coisas em resolver problema. Então, se eu tenho um problema na minha vida hoje, eu vou, tal qual eu faria com matemática, eu vou olhar para o enunciado do meu problema e vou tentar encontrar uma solução para ele, uma fórmula matemática para resolver aquela coisa.
Agora, eu estou vivendo a minha vida, tá acontecendo algo, eu estou indo ter uma experiência, eu estou indo fazer uma viagem, então eu não vou tentar resolver, eu não vou raciocinar o processo, eu vou viver o processo. Eu vou sentir o processo. Eu vou me permitir sentir o processo. E se ao longo das coisas for tendo problema, aí eu pego a minha lógica e resolvo esses problemas. O louco vai equilibrando tudo isso aqui, na figura do carro. Isso vai ficando cada vez mais evidente para ele. Por isso é a ação sob vontade. Porque a maior vontade que o louco tem é de ter qualidade de vida, em primeiro lugar. E para ter qualidade de vida, ele vai ter que fazer algumas coisas que ele quer e outras coisas que ele deve fazer, que é responsabilidade fazer. Ok? Então, para essa semana, que a gente pense um pouquinho sobre aonde a gente bota a lógica e aonde a gente bota a emoção. Você tenta resolver o seu problema com drama e tenta racionalizar a sua vida, ou você faz o contrário? Tenta viver a sua vida com drama de novela, porque né, a gente ama, a gente gosta, a gente entrega, a gente vive, a gente é feliz. E aí você pega a sua lógica, seu racional para resolver os seus problemas. Pensa um pouco sobre isso essa semana, avalia como é que você tem tomado as suas atitudes e principalmente para onde você está levando a sua vida e como você está levando a sua vida, né, para esse lugar, ok? Bom dia. Esse foi mais um Tarosofia, um programa do podcast Tarô com Café. Vai ao ar toda segunda, às 10 da manhã. Até semana que vem. Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.